Tudo bom? Márcio, boa noite, Boa tudo ótimo. noite. Que prazer ter você aqui. Prazer meu desse convite. Boa noite, Tainara. O pessoal que está assistindo aí, quem quiser mandar essa live para outras pessoas que queiram tirar dúvidas sobre a hipnoterapia e a medicina, né? Qual é a relação desses dois aprendizados, desses dois tipos de tratamento, né? Que uma complementa a outra, na verdade. E daí, quem quiser mandar para outra pessoa para vir aqui assistir, ou quem quiser tirar dúvida, já pode ir mandando que a gente vai conversando e vai respondendo, né, Liza? Com certeza, com certeza. É um prazer estar aqui. E Boa noite a todo mundo que já está aqui na live. Foi E um eu convite. quero apresentar a Liza, né? Eu convidei ela porque ela é minha amiga de formação, nós dois somos hipnoterapeutas, mas a Liza também, ela é uma médica em formação, né? Falta quanto tempo, Liza, para você concluir? Acabando a pandemia, entra a contagem regressiva dos 2 anos do internato, né? Ah, daí A já chega na partir parte mais prática, né? só a parte vida simulada, simulado médico real. Aí que começa a verdade, né? É porque a gente já tem bastante ambulatório, a gente tem toda uma prática, mas quando no internato você tem até um carimbo provisório, então você já se sente mesmo na responsabilidade do paciente, né? Muda a Aham. postura. Já muda a Por mais que você responsabilidade, tenha né? os preceptores, né? A responsabilidade já é maior. E daí eu quis chamar você porque você como futura médica, né? Até tem o nosso querido amigo Alberto que também fez a formação com a gente, né? Que ele é médico, que ele é gastro. Isso. E daí, assim, me marcou muito, né? Ter vocês dois lá, porque até então eu ficava com um pouco de receio, né? Falei, caramba, eu tô fazendo um curso de hipnose, mas qual que é o fundamento disso, né? Será que se é reconhecido ou não? Será que as pessoas aprovam, conhecem? E daí quando eu vi vocês dois, né, que são da área médica e tinham todo o embasamento do porquê vocês estavam lá, por que vocês estavam buscando esse tipo de conhecimento diferente, isso me deixou mais tranquilo, né? Eu posso confessar isso. Boa noite, minha mãe acabou de entrar aqui, Márcio, para participar da nossa É a conversa. Sandra? Isso. Oi, Sandra, tudo bom? Prazer, eu sou o Márcio. Ah, meu. E é importante, né, falar disso, Márcio, porque hoje o Ministério da Saúde, inclusive, já reconhece, pelo SUS, já é reconhecido até a hipnoterapia enquanto uma terapia alternativa. Já se usa Uhum. em medicina de família, já existem os protocolos, né, mais de uso, e na prática das outras especialidades, né, a gente sabe, tanto tem Alberto, que é especialista na parte de gastro, ele focou, mas ele consegue usar nas cirurgias dele, inclusive. Mas é muito amplo, a gente consegue usar em qualquer área da medicina, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as doenças psicossomáticas é o que a gente mais encontra a nível de consultório. Você vai puxando aí, vai me dizendo. Aham. Mas, pelo menos para mim, inclusive, buscar o curso de hipnoterapia foi no sentido de que eu já estava participando de um ambulatório de neuro e eu chegava muito paciente com depressão e transtornos de ansiedade em geral. E eu ficava, fala, gente, mas o que que a Talvez gente tem para esse limitada, né? paciente? Isso, porque quando a gente fala de. Boa noite, os convidados estão entrando aí, boa noite, Hamilton, Boa Sá. noite, Denise, É, quando, Paulo, pessoal que está acompanhando, obrigado quando pela a, presença. isso, quando a gente chegava na hora de fazer a prescrição, a gente só tinha medicação. E você via, às vezes, pacientes que estão há anos tomando medicação. É Uhum. importante a gente falar que existem situações que realmente você vai precisar da medicação, você vai fazer o uso, porque a gente tem que realmente individualizar cada tratamento. E em situações a pessoa realmente precisa de uma medicação, até para dar conta de fazer as outras terapias, né? Existem muitos psiquiatras hoje que já trabalham nesse sentido, de você trabalhar com a medicação para agir em algumas partes do cérebro, e você trabalha as outras terapias, hipnoterapia, psicanálise e psicoterapia,
para você conseguir, né, fazer um tratamento completo para esse paciente, para que no longo prazo ele consiga realmente tratar a raiz da causa, Uhum. que era o que mais me incomodava. Eu falei, gente, mas tá, você está tratando sintoma, a medicação trata sintoma. Se eu não buscar a causa do problema, né, do problema psiquiátrico, buscar onde que está a raiz desse sentimento, dessa depressão, dessa ansiedade, a pessoa fica anos dependente de medicação e não sai do lugar, porque ela vai só renovando receita, porque as medicações, elas silenciam essa dor, né? Então, quando a A gente gente fala fala. que é o band-aid, né, Liza? Ele só tapa o que tá vendo, né? Exatamente, porque quando a gente trabalha com hipnoterapia, a gente sabe que o processo de cura ele passa por dor. Você tem que olhar para a dor e buscar a raiz dela, até para você poder ressignificar. Então, você tem que olhar para isso e dói. Você enfiar o dedo dentro de uma ferida para limpar, é um processo doloroso. Então, se você só passa uma medicação que vai embotar os sentimentos, a gente fala, né? Silenciar essa dor. Boa noite, Damares. Prazer ter você aqui. Então, você Prazer. está silenciando essa dor e a pessoa não busca a causa, a pessoa não está mudando o estilo de vida, não está mudando as relações, a forma de se relacionar com ela e com as outras pessoas, ela vai ficar dependente por anos dessa medicação. Uhum. Acho que dois pontos que você colocou, assim, muito importante, assim, que a gente pode destacar, é que, primeiro, uma coisa ela não retira a Exclui a outra, ela não outra, exclui né? a outra, né, Liza? Porque o Com medicamento é certeza. importante, sim, né? Jamais a gente vai falar que o medicamento não é importante, porque existem casos que tá tão intenso, né, a crise de ansiedade ou a síndrome do pânico, que ele precisa, sim, desse medicamento para Uhum. auxiliar no tratamento, né? E acho que o mais importante que você falou, assim, que eu até arrepiei, é a questão de a gente personalizar o atendimento, né? Porque cada pessoa, é uma vida diferente, tem vivências diferentes, né? Com certeza. E às vezes E, a gente, sei lá, acostumou a achar que todo mundo é igual e todo medicamento vai servir para todo mundo, né? E também entender, a gente bem sabe, quando a gente vai para o consultório em termos de atendimento de hipnoterapia, os caminhos que a mente faz. Um evento que é completamente simples para uma pessoa vai ser extremamente traumático para outra. Então não tem como você ter uma receita de bolo. Por mais Uhum, que você tenha, e mesmo as medicações, né? Quando a gente vai falar de regra de mente, a gente sabe que a nossa mente é mais poderosa que qualquer medicação. Então, por que que às vezes a pessoa está na dose máxima daquela medicação, que para outra pessoa fez um efeito muito bom, mas para aquela outra pessoa não vai fazer? E é importante a gente ter esse olhar, né? Para identificar isso. e Eu eu ia falar outra tava. coisa, mas Ah, depois depois eu você vai lembro. lembrando. Eu É, sei aqui. até o pessoal que está assistindo, né? Quem quiser tirar dúvida, assim, se às vezes o problema que vocês têm, se você resolve com hipnoterapia, ou se você resolve só com a medicina convencional, ou você resolve com as duas, acho que até é importante vocês perguntarem, porque a Liza pode responder com mais propriedade. E. Ah, uma coisa que eu ia falar, quando você falou a questão da medicação, que foi uma dúvida que uma paciente me perguntou esses dias, que ela veio para o consultório e ela perguntou, Laís, o remédio interfere no tratamento? Eu falei, não. Se o médico escrever uma medicação para você, você vem, a gente faz atendimento, e quem vai te dar alta é o médico. Porque se você melhorar, você vai ter alta do seu profissional. A gente tem que ser responsável, né, de cada um, cuidar tendo esse cuidado, e entendendo Uhum. que o fato de você estar tomando a medicação não vai interferir no efeito da hipnoterapia. É, uma coisa não atrapalha a outra, na verdade ela ajuda, né? Tanto o Uhum, medicamento com pode ajudar certeza. na resposta por hipnoterapia, como o tratamento por hipnoterapia vai ajudar na resposta por medicamento, né? Com certeza. E eu estava vendo um dado histórico, né, que eu fui pesquisar sobre o reconhecimento do Conselho de Medicina, daí eu vi que em 61 o Jânio Quadros ele bloqueou, né? Ele não deixou que fosse feito tratamentos por hipnose. E daí depois, em 91, ele novamente ele foi permitido. E daí eu sei que existe, né, lógico, sempre pessoas que são mais rígidas, talvez uma mente mais
fechada a terapias alternativas. Como que é isso, assim, na sua universidade? Ou como que é isso no meio em que você frequenta? Olha, para ser bem sincera, eu tive o privilégio de ter uma professora que foi, inclusive, o que me deu também o gás de fazer o curso, professora Camila. A gente tem que, né, dar honra aos nomes, e ela é uma médica de família. Ela é muito boa na medicina convencional, Uhum. só que ela é extremamente adepta das medicinas alternativas. Então, foi com ela que eu também faço auriculoterapia. Então, ela me apresentou esse mundo das terapias alternativas, porque ela fazia esse sincronismo muito bem. Então, quando era medicação. Se é para pedir exame, vamos pedir exame de acordo com os protocolos. Mas se eu posso fazer argiloterapia naquele paciente, eu vou fazer argiloterapia. Se é acupuntura, acupuntura. Se é ventosa. E aí eu descobri a hipnose nessa época, porque eu tinha tanto o ambulatório de neuro, que a gente era extremamente convencional, Uhum. e tinha esse outro componente de medicina da família. Essa outra profissional que era extremamente tinha muita autoridade, muita propriedade para exercer a medicina convencional, tradicional, e extremamente adepta da medicina alternativa. Então, isso foi que me encorajou, e foi com ela. Eu tive esse privilégio, né? Mas, assim, existem universidades que a pessoa nem tem contato nenhum com Fica medicina alternativa. totalmente, fica totalmente fora desse conhecimento, né? Exatamente, exatamente. E dos atendimentos que você fez, traz alguns exemplos, assim, alguns casos que você achou bem interessante, ou a diversidade deles, né, Liza? Porque Uhum. é engraçado, assim, que eu acabei focando em pessoas com ansiedade, com depressão, mas a gente percebe que a pessoa que vem com ansiedade, cada pessoa que vem com ansiedade são problemas totalmente diferentes, né? Um não tem nada a ver com o outro, né? Exatamente. Olha o nosso Olha, nosso professor aí, ó. professor dá honra a quem tem honra. Seja muito bem-vindo, O Felipe Felipe. Feliciano, nosso professor, é uma honra ter você aqui, Felipe. Vai Exatamente. ser papai, Eu né? tive isso, parabéns aí pelo baby que tá vindo. Eu tive algumas experiências bem interessantes. Eu tive uma paciente mesmo que tinha uma questão de autoestima, e ela começava as coisas e não conseguia terminar, e tinha crenças de capacidade, e ao mesmo tempo tinha essa questão com a autoestima muito forte. Uhum. Ah, minha mãe me lembrando aqui, vou falar, pode deixar. O caso, ah, e aí, quando a gente foi, no momento né, da regressão, ela se lembrou de um evento quando ela tinha 9 meses de idade, e uma rejeição da mãe dela. E aí você vê, gente, coisas que aparentemente, né? Nesse caso foi bem impactante. E aí você vê uma Uhum. mãe falar algo assim para ela. Mas ao mesmo tempo eu já tive outra paciente que tinha um quadro semelhante também, que não conseguia romper, sentia um bloqueio, tinha também uma crença de capacidade. E essa outra paciente tinha desenvolvido porque o evento que ela se remeteu, ela devia ter também a mesma base de idade, engatinhando, 1 ano, 2 anos de idade, e ela foi descer do berço, acordou, e foi descer do berço e o quarto estava fechado. Não aconteceu mais nada. É só o fato daquele quarto estar fechado gerou essas crenças. Então, em uma você teve uma coisa que foi bem impactante e gerou uma crença, mas na outra foi só o fato do quarto estar fechado e geraram programações e bloqueios semelhantes. Então, Uhum. cada pessoa, né, vai desenvolver. Minha mãe está pedindo para eu contar o caso aqui da minha prima. Eu atendi. Inclusive, é uma coisa importante a gente falar, né, Aham. que você exerce ética e a pessoa se sente à vontade, você pode atender familiares também. Eu acho que é uma Isso dúvida que às vezes as não pessoas têm. impossibilita. Acho que é até um negócio bom, né? Você poder tratar uma pessoa da família, né, Liza? E isso é a confiança, né? E Aham. essa minha prima, ela se sentia muito insegura. E aí, ela tinha feito uns vestibulares, chegou até a passar mal, ela estava fazendo vestibular para medicina. E aí a gente fez a sessão dela. E o vestibular seguinte, ela já passou, já está cursando, inclusive nem tinha terminado o terceiro ano, conseguiu entrar só com o segundo ano, eu nem concluí o ensino médio, já está cursando medicina. Nossa, que legal. Foi, Parabéns para ela. foi bem feliz.
Fiquei muito feliz. Porque Tive outra também que aí a gente já fez tratamento para ansiedade com uma sessão também, graças a Deus, ela não teve mais crise. Aí minha mãe já tá lembrando da outra aqui, são duas. é legal que as mães sabem de todos os casos, né, Laísa? E aí a outra. Não, é isso. Alguns casos, nem todos, né? Mas como esses da família, né, dentro de casa, minha mãe acompanhou bem. E essa minha outra prima estava tendo crise de ansiedade, uma seguida da outra, e a gente fez uma sessão, e graças a Deus, depois disso, ela não teve mais crise. Inclusive, é importante falar que aí ela parou de ter crise, e hoje ela continua fazendo acompanhamento com um psicólogo, na terapia convencional, para continuar na vida dela, porque para ela é Uhum. importante. Mas, assim, não teve mais nenhuma crise de ansiedade. Ela está utilizando das outras ferramentas, né? Que é uma das coisas que eu também falo. Eu acho que nenhuma ferramenta exclui a outra. Cada um vai trabalhar dentro das suas ferramentas. Exatamente. Tem espaço para todo mundo, mas não só nessa questão. E o ser humano ele é muito variado, né, Laísa? Tem muita Cada variabilidade. pessoa vai se identificar com uma técnica, né? Então, é muito importante a gente Tem uma falar isso. resposta diferente para cada pessoa, para cada técnica, para cada Uhum. tipo de terapia. Então, o negócio é ir tentando mesmo. Se você tem um problema e você quer resolver, você tem que ir tentando até encontrar aquilo que vai te fazer feliz, né? Aquilo que eu gosto, a minha questão com a hipnoterapia é essa questão de você conseguir e buscar a causa do problema, que eu acho que era a minha indagação quando como eu falei para você, nos ambulatórios, eu Uhum. percebia que as pessoas estavam tratando de sintomas e elas não conseguiam, muitos, mesmo na terapia tradicional, há muitos anos, e não conseguiam identificar a causa. Colegas meus que perguntavam, eu falava, mas gente, qual é a causa? Tem que achar a causa do problema. E com as técnicas que eles estavam usando, eles não conseguiam identificar a causa. Então, na hipnoterapia, a gente consegue, né, buscar essa raiz, então isso é uma das coisas, e essa questão do processo ser mais acelerado, de você conseguir, porque a gente, né, quando a gente fala de crença, de padrão, você só reprograma através de repetição, né, ou de forte Uhum. impacto emocional. Então, essa importância da gente conseguir gerar esse forte impacto emocional acaba acelerando, né, os processos de reprogramação e de mudança mesmo mental. Acho que é bem importante falar assim, né? Que às vezes a gente costuma falar muito sobre isso, a gente faz postagens sobre isso, e às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como assim retira o mal pela raiz, né, Laís? O pessoal me pergunta. Daí eu sempre falo assim, é que o nosso corpo, ele tem que ter um equilíbrio, né? E daí, quando esse equilíbrio não acontece, né, entre a mente e o corpo, um deles vai ser prejudicado. Uhum. E na maioria das vezes, quando você tem um problema emocional, né, você carrega uma dor, seja de um trauma, seja de uma culpa, seja raiva, isso fisiologicamente ele altera o corpo, né? Uhum. Então ele vai alterar um órgão, você vai liberar alguns hormônios a mais que não eram para ser liberados, você vai ter contrações involuntárias musculares, e tudo isso vai causando dor, vai causando tipos diferentes de dano, né, Laisa? Com certeza, porque cada padrão vai ter a sua química. Eu vou falar até disso na minha live de sábado, sobre os vícios emocionais. Dá um spoiler então, o que que vai ser no Vou sábado? dar um spoiler aqui. Vou dar um spoiler porque cada comportamento tem uma química. Então, a forma se você foi criado num lar cheio de briga, cheio de tensão, esse é o seu padrão de normal. E esse padrão de normal tem um nível de dopamina, tem um nível de adrenalina. Se você foi acostumado num lar onde o tempo inteiro você tem que estar alerta, porque você não sabe quando você vai ser atacado, você não sabe se o seu pai vai entrar para te bater, você não sabe quando que a briga, você está extremamente ali em alerta. Então, você tem um nível de adrenalina. E o seu corpo está nesse padrão de normal. Então, o seu organismo fica viciado naquela química. Quando você cresce e na sua vida, que bom, Damares, e na Obrigado. sua vida adulta você está seguindo a sua vida e seus comportamentos adultos vão ser para manter aquela química. Então, mesmo quando estiver tudo na paz, você vai gerar briga, você vai sempre estar tendo que ter confusão na sua vida para manter aquela química, porque você está viciado, o seu organismo, o padrão dele de normal é naquele pico de adrenalina. Daquelas pessoas que estão o tempo inteiro criando problema na vida, porque a calmaria não é o padrão de normal dela.
Então, Perfeito, Laisa, perfeito. não tem essa química de hormônio. Então, você Por isso fica... que a gente fala, né, Laisa? Às vezes a gente tem um problema e você vai perguntar para a pessoa que não entende nada do seu problema. Não faz sentido, né? Procura um Não faz. profissional, assim, porque você vai perguntar, sei lá, você vai perguntar pro vizinho como é que vai para a Lua, se o cara nunca foi para a Lua, né? Tô dando um exemplo bem ridículo, Uhum. mas nesse sentido, né? É o que você falou, a gente vive em um padrão de vida, um padrão de comportamento, um padrão de emoção, um padrão familiar que tem esse nível de hormônio, né? E aí você muda de Uhum. ambiente, você sofre e não entende por quê, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, e aí eu vou falar, já convido você, Rosinalva, para estar na minha live de sábado. Mas sim, a pessoa pode ser viciada em sofrimento. Assim como a gente se vicia, cada um tem a sua cachaça, cada um tem seus vícios, mas é porque a gente condena, né, os Aham. adictos, mas eles estão... o álcool é uma forma de suprir uma dor e de calar ali aquela ferida. E muitas vezes a pessoa pode sim ser viciada em sofrimento, ao ponto de quem tem crença de não merecimento mesmo, a gente tem gente que fica. São pessoas que você vê, a pessoa se expõe o tempo inteiro para que o outro a maltrate, para que o outro a trate mal. E é inconsciente, é importante a gente falar isso aqui, né? Que não é a nível Uhum. consciente. Ninguém vai querer sofrer consciente. Mas o seu organismo, e é importante, observe na sua vida, no dia a dia, quais são as situações que se repetem, né? Quais são os padrões. Porque você isso é terrível. Quando a gente começa a analisar, é assustador. Mas é extremamente importante para a gente mudar. Se eu não identifico, eu não tenho como mudar. Então, a pessoa pode sim ser viciada em sofrimento, viciada em... por conta Pode. desse padrão de normal. Eu Porque, por comecei a exemplo, se analisar, eu tive Laisa, um padrão eu de... comecei a perceber que no fundo tudo é vício porque o vício ele acaba sendo um aprendizado que o seu subconsciente teve, né? Então ele tem aquele vício como o único caminho que ele sabe. Eu tratei uma. Vou até dar um exemplo de uma pessoa que eu fiz um tratamento em que ela nunca se deu muito bem com a mãe. Ela sempre falou assim: nunca me dei bem com a Uhum. mãe, minha mãe sempre me tratou mal, eu nunca consegui ter um papo ali de mãe para filha honesto, nunca conseguimos ficar 10 minutos para conversar. Ô filha, você tá bem? O que está acontecendo? E o que acontecia? Ela não consegue. Ela tá sempre querendo provar para a mãe que ela é capaz. E daí, o que isso acontece? Ela começa a se relacionar com outros, com as pessoas, né, com os homens, e os caras não que maltratam, né? Ela fica viciada num relacionamento tóxico. E Porque ela transfere a emoção. ela tenta largar porque um pouquinho de carinho que um cara dá pra ela é como se ela suprisse toda a emoção que a mãe não teve. E daí ela não consegue ter esse carinho dos caras porque ela também não se ama, ela não consegue se posicionar. E é como se ela quisesse ainda o amor pela mãe. E é isso, porque aí quando você fala essa carência, inclusive minha prima que eu contei aqui, ó, acabou de entrar na live. Depois você manda um oi, Vitória Cecília, para confirmar aqui seu testemunho. Mas porque pessoas que têm relacionamentos abusivos, e isso é tão importante, porque às vezes a pessoa está tão o padrão dela de normal foi construído em cima disso, de que como ela não se acha merecedora, a química dela é essa, né, do sofrimento. O padrão dela é de desprezo da mãe. Então ela vai transferir isso para as outras relações, porque o normal dela é ser desprezado. E no dia que ela for tratada bem por um homem, ela não consegue ficar, porque é estranho para ela. O vício dela, o normal dela, o organismo dela vai Aham. pedir aquela outra química. Então, se você botar depois na frente dela um homem que a trate bem, que valorize, e outro que a despreze, pelo fato do padrão dela, do vício dela ser de desprezo, que veio lá do padrão da mãe, ela vai escolher o que despreza, porque é o que o organismo dela reconhece. É o que vai gerar a química que ela está acostumada, que ela está viciada. É muito louco isso, né, Liza? Porque quando a gente começa a entender isso e a gente fala para as pessoas, não faz sentido nenhum, né? Porque conscientemente, todo mundo sabe que está fazendo Ninguém vai mal, querer. né? Você sabe Exatamente. que ficar com aquele cara tá te fazendo mal, mas você não consegue falar não pro desgraçado, né? E é isso que é importante a gente falar, porque
a gente, 95% das nossas escolhas não são a nível consciente. E aí a pessoa tá, eu quero ser bem tratada, eu quero ser valorizada. Mas no momento que acionar a emoção, é o subconsciente que está escolhendo. Então eu tenho que identificar as minhas crenças para eu reprogramar, porque senão o meu subconsciente vai continuar escolhendo. E não, por mais que eu decida consciente que eu quero, não, meu consciente só corresponde a 5% das minhas escolhas. Eu vou dar outro exemplo que eu tratei semana retrasada, só para o pessoal entender como que como o nosso subconsciente ele manda na gente e ele é muito louco. Ela se auto-sabotava muito, né? Toda vez que ela estava evoluindo profissionalmente, ela dava um jeito de cagar e voltar para onde ela estava. Ela começava a fazer planos e quando ela estava pronto de concluir esses planos, ela se auto-sabotava. Quando ela estava fazendo academia, estava conseguindo o corpo que ela queria, ela se auto-sabotava e voltava a largar a academia, comer um monte de besteira. E para tudo, foi vários anos assim. E daí, na terapia, o que acontecia? O pai sempre exigiu muito dela, o pai sempre deu muita bronca dela e de todos os irmãos, né? Então o pai exigia muito e toda vez que ele exigia, ele falava assim: a vida não é fácil, não. Você não vai ser ninguém desse jeito. Tá pensando que a vida é fácil, tem que trabalhar. E daí, foi assim, né? A infância toda dando esse tipo de frase, né? Esse tipo de educação. Mas não porque o pai queria o mal dos filhos, né? Ele queria falar isso falando que a vida é difícil e precisa se esforçar. E daí ela não conseguia alcançar aquilo que ela queria, porque toda vez que ela se sentia para baixo, era como se ela tivesse estando com honrando o pai, já que meu pai falava que a vida não é fácil e a vida precisa ser difícil. E eu não consigo chegar a lugar nenhum, então tudo que meu pai está falando para mim é verdade. E não muito faz sentido nenhum, isso, né, Laísa? E não faz sentido nenhum. E é terrível, porque você consegue identificar muito bem quando a gente fala de padrões familiares, né? Eu tive, né, esse privilégio de atender a mãe e atender a filha. E era uma família, e no caso já tinha a neta. Era um padrão que a forma da mãe, e aí quando eu tratei a mãe, o padrão já vinha da avó. A avó tratava a mãe de uma forma, a mãe tratava a filha da mesma forma, mesmo detestando aquilo que ela sentiu. Enquanto filha, ela reproduzia comportamento, agora na posição de mãe, e a filha já estava repetindo o comportamento da neta, porque as 3 gerações moravam em casa. Então, quando não identifica para quebrar, você vai repetindo padrões que você tinha enquanto insuportáveis pelos seus pais, porque conscientemente ela sabia que não necessariamente aquilo que o pai dela estava falando é verdade. Hoje, adulta, ela sabe que ela queria romper, ela queria crescer. Mas se eu não identifico que eu estou buscando honrar uma memória, ou que eu estou reproduzindo o comportamento que eu sempre disse que eu detestei, porque a gente sempre vai ter os pais enquanto referenciais, seja para segui-los, seja para refutá-los. Então, eu tenho que identificar o que eu estou reproduzindo inconsciente. Porque quais são os resultados ruins que eu estou reproduzindo aqui dos meus pais? Qual é esse padrão? Porque muitas vezes a pessoa não consegue identificar. Na maioria das vezes, né, Laísa? Isso. Essa mãe mesmo no consultório, ela nunca tinha parado para analisar que ela estava fazendo com a filha dela a mesma coisa que ela fazia, que a mãe dela fazia com ela e que ela detestava. E é interessante, assim, que os pais fazem tudo por amor, né? Em primeira, né? Exatamente. Tudo por amor, mas só que eles foram ensinados assim também. Então eles fazem isso sem saber. E daí quando você percebe, você faz a mesma coisa que eles com seus filhos. Exatamente, porque é o padrão. E, claro, né, cada um vai agir de acordo com o que acredita ser melhor. Mas se eu identifico hoje que aquele padrão que me foi passado não está trazendo resultado bom, eu tenho que ser o primeiro a quebrar o padrão. Não é culpar o meu pai porque me ensinou errado, não é ficar com raiva porque eu estou tendo resultado diferente daquilo que eu queria. É identificar nesse sentido que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer, porque as lentes que eles tinham. Mas se agora eu tenho uma lente diferente, eu tenho que quebrar o padrão para eu não reproduzir esse comportamento na próxima geração. Porque vai repetindo. E aí você vai vindo na mesma família,
as coisas se repetirem. Inclusive, quando a gente fala, né, a gente falou de doença psicossomática, muitas das coisas que a gente tem hoje enquanto genética, mas tem esse padrão comportamental. Porque, às vezes o que repete é a Uhum. emoção não resolvida. Inclusive, eu tenho uma pessoa próxima até a mim que ela tinha uma emoção mal resolvida com a mãe e a mãe dela desenvolveu Alzheimer. E ela cuidou da mãe e o medo que ela tinha era de um dia ficar daquele jeito. E aí ela tinha uma emoção, a relação dela com a mãe era extremamente conflituosa. E ela teve uma filha. E a relação dela com a filha também era extremamente conflituosa. A mãe dela desenvolveu Alzheimer e ela cuidou e tudo. E aí ela desenvolveu Alzheimer muito mais jovem. E aí eu falando, gente, essa filha precisa cuidar para ela quebrar esse padrão. Porque não é à toa. Não é à toa que uma relação conflituosa está passando de geração em geração e a mesma doença. Como assim? A gente tem que pensar a respeito disso, né? É como aquela frase, né, Laísa? Se você acha que vai conseguir ou se você acha que não vai conseguir, de qualquer forma você está certa, né? Pera. Porque, igual você falou, né? Lógico que tem a questão genética, né? Tem uma porcentagem que é Uhum. genética? Tem. Mas só que se a pessoa ela coloca na cabeça, minha mãe tem Alzheimer, eu também vou ter. Minha mãe tem Alzheimer, eu também vou ter. Minha mãe tem Alzheimer, eu também vou ter. Ela repete aquilo para ela todos os dias, né? E ela começa a repetir o mesmo comportamento, o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de emoção. É claro que ela vai ter, porque ela mesma já está se colocando como uma pessoa com uma doença, né, Eliza? Uhum. Isso, mas assim, às vezes não é nem consciente, às vezes a pessoa nem. Eu Aham. acredito nesse sentido de você, que hoje em dia a gente fala muito da epigenética, né? Que para além de eu ter o gene, eu preciso ter os fatores. Hoje a medicina está muito nesse sentido. Então, às vezes está lá o gene, mas se decido quebrar o padrão e não repetir os comportamentos, não necessariamente aquele gene vai ativar e vai desenvolver a mesma doença. Eu acredito muito nesse sentido, de quebrar os padrões de comportamento e isso gerar essa mudança da ativação genética que geraria aquela doença ou não. Uhum. Boa noite, Thiago, tudo bom? Boa noite, Thiago. Quem tiver dúvida aí, gente, sobre se a hipnoterapia pode ajudar você, ou se a medicina convencional, ou se as duas em um trabalho integrativo, né? Acho que é bem legal, acho que foi bem legal a gente fazer essa live, Liza, porque a medicina integrativa, né? Nada mais é do que a união de vários tipos de conhecimento, né? De Com aprendizado que certeza. podem ajudar as pessoas, né? Até legal aquele livro aquele trabalho que o Alberto começou, né? Isso, o Alberto ele trabalha bastante, né, com essa parte das doenças que são autoimunes, né? Ele trabalha, que são do trato digestivo, mas são autoimunes, que aí a gente entende por que tanta doença autoimune hoje, doenças, o seu próprio corpo te destruindo, e a gente fala muito sobre isso, né? O seu subconsciente ele pode te matar tentando te proteger. Então, Uhum. daquela emoção que está lá mal resolvida e você não está tentando, o seu corpo está ali tentando te mostrar isso, tentando te mostrar, e você vai desenvolvendo uma série de doenças autoimunes por conta do seu próprio corpo tentando te mostrar que tem algo mal resolvido, tentando te proteger, né, dessa emoção. E você acha que, né, hoje tem várias doenças autoimunes, como você falou, né? Mas você acha que em algum momento do passado, talvez isso não era muito analisado, isso não era muito levado em conta? Ou você acha que também tinha muitas doenças autoimunes? Opa, deu uma travada aqui. O pessoal que tá aqui travou o meu áudio. Opa, ela deu uma caída aqui. Vou convidar ela aqui de novo, gente. O pessoal que tiver uma dúvida aí pode mandar pra gente. E daí a gente vai conversando aqui. Bom, enquanto a Liza tenta se reconectar. Então, gente, é mais ou menos nesse sentido, que a medicina e a hipnoterapia, ela não está para uma excluir a outra, elas estão para unir forças, assim como outros tipos de terapia alternativa. Mas por que que a hipnose acaba fazendo tanto sentido hoje em dia?
Porque às vezes só tratar com medicamentos, só tratar com paliativos que a gente fala, a gente não consegue chegar à raiz do problema. E daí o diferencial da hipnoterapia é A exatamente isso, a gente internet caiu conseguir. aqui. Eu vi. Daí eu tava Ai, só voltando que como que acontece essa relação da hipnoterapia com a medicina que porque na verdade a medicina chegou em um momento em que várias coisas não têm resposta ou às vezes só o medicamento não ajuda, mas não salva, não retira o problema e daí a hipnoterapia se diferencia exatamente por ir exatamente na raiz, né, Laís? exatamente. Porque muitas coisas a gente ainda não sabe, mas tudo tem mostrado cada vez mais o poder que a forma como a gente pensa, a forma que a gente se comporta interfere, né, no nosso comportamento. Como eu falei, essa questão da química corporal. Se você está o tempo inteiro ali. Opa, travou de novo. Esperando a Laís aqui. Acho que lembrando também que não é que a hipnoterapia vai salvar tudo, né? Se a gente olhar aqueles casos em que o dano, o prejuízo, ele é morfológico, ele é físico, lógico que não tem como ajudar, mas ele ajuda no sentido de aliviar a dor, talvez no sentido de regredir uma alergia, talvez no sentido de ajudar em um tratamento para câncer, né, Liza? Eu tava falando que Isso, não é que ele vai salvar tudo, né? Se a pessoa tem uma com lesão certeza, não física, existe. Eu né? não acredito em nenhum tratamento milagroso, né? Eu acho que a gente existe, vou falar pela minha prática, né? Não tenho atendido tanto casos assim, a gente sabe que age, né? Muita gente que usa na parte de anestesia, de cicatrização, dores crônicas, né? Mas o que eu mais foco é nessa questão desse funcionamento da mente. E como eu estava falando, a internet caiu bem na hora. Você está ali forçando o seu organismo a produzir hormônios além do que ele precisa, forçando suas glândulas o tempo inteiro, é óbvio que isso vai gerar um desgaste. Um momento isso vai surtir efeito e existem, por exemplo, doenças autoimunes do próprio organismo destruir uma glândula, que a gente fala da tireoide, no caso da tireoide, de você tem a doença de Hashimoto. Então, várias doenças autoimunes que a pessoa Uhum. vai destruindo. Então, qual é a lógica disso, né? Será que é só. Acho que se a gente, igual você falando, se a gente parar para pensar, né, Liza? A gente nasce saudável, a gente passa a infância saudável, porque geralmente não tem problema, e não é incomum, né? Que as doenças surjam em uma idade em que você carrega muito peso emocional. Né? Em que Uhum, você já viveu muita coisa, em que você carrega sentimentos ruins. Então, por que que a pessoa acaba tendo uma doença autoimune, né, Liza? Porque a doença autoimune nada mais é do que ela combatendo, o organismo dela combatendo ela mesma. Então, será que não exatamente. tem algo que ela carrega ali que acarreta tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Minha mãe tá aqui me lembrando da perna da minha avó. Minha avó teve uma úlcera na perna, que demorou mais de 2 anos. Ela já tinha feito o tratamento todo. A gente foi nos melhores angiologistas, a medicação toda certinha, e nada fazia essa perna fechar. E aí eu fiz a sessão com Nossa, 40 e coitado. poucos dias, a úlcera da perna dela fechou. Foi algo assim maravilhoso, porque tudo que na parte de níveis de Parabéns, medicina já está Liza. feito. Parabéns. Eu fiquei muito feliz, me senti honrada por você entender que tinha um fator emocional envolvido. Então eu entendo, né, que você é corpo, alma e espírito. Aquilo que era correspondente ao corpo, a gente já tinha feito, já tinha ido dos melhores médicos, tomado a medicação, tudo já tinha sido feito. Espiritualmente, a gente já tinha orado, já tinha feito campanha, tudo. Mas tinha a questão emocional. Enquanto não foi tratada, a ferida não fechou. A maioria dos casos são assim, né, Liza? Quando a gente para pra ver, né?
É um trabalho conjunto e integrativo mesmo. É, igual você tinha falado assim, né? Às vezes muitas pessoas me procuram, já passaram em psicólogo e falam assim, ah, agora eu vou parar de passar no psicólogo. Eu falo, não, você continua fazendo o seu trabalho lá, o seu tratamento, porque eu tô aqui para complementar. Se depois disso você achar que não deve mais ir, está confiante, que você se sente muito bem, então tudo bem. Aí você conversa com ele, fala que tá se sentindo bem, não precisa mais, né? Eu acho que, como eu falei antes, né, são ferramentas diferentes. Eu acho que cada momento a pessoa vai necessitar de uma ferramenta diferente dentro daquilo que ela entende, né, da necessidade Aham. dela. A coisa nunca vai excluir a outra. É, Eu acredito que mesmo porque pode acontecer acontece, né? De você ir talvez no hipnoterapeuta, talvez não conseguir realizar um bom trabalho e se dar bem com o psicólogo. Não tem nada a ver, né, Laís? com certeza, Olha com lá, a certeza. Rosinalva, ela já sabe para quem correr. Ah, que bom, Rosinalva. Ela é da Bahia? Não, eu acho que era dos seus contatos. Ah, é? Então pode recorrer para mim, Já eu falo, fala ah, aí, Rosinalva, de onde você é, manda um gente. direct pra gente conversar, né? E, Pois é, mas é curioso, né, Liza? Porque a gente pensa que é só para doença, talvez, para transtornos, né, emocionais. E daí você começa a ver que aparece cada caso, né, Liza? Né? eu sei. Gagueira, ansiedade, dor crônica, alergia. E não necessariamente é por causa da alergia, porque a gente acaba buscando a emoção que está por trás dessa doença, né? Exatamente, porque cada um vai ressignificar de uma forma, né? Ou cada um vai significar de uma forma e a gente vai trabalhar esse processo de ressignificação. Porque, como a gente conversou antes, cada mente vai fazer um caminho. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de diabetes, para um vai significar de uma forma, para outro vai ter um significado completamente diferente. Às vezes você vê a mesma doença, mas a emoção por trás disso. Por isso que a gente não tem como chegar e dizer assim, ah, é tudo por tristeza, é tudo por raiva. Não existe, porque cada pessoa vai significar de uma forma. Mas Uhum. existem algumas doenças assim, que você acaba é, vendo se repetir, né? Quando o Felipe contou o caso dele, né, do paciente dele com labirintite, e eu tive essa experiência também, de paciente por conta, né, da instabilidade, de instabilidades nas situações da vida, e desencadeava crise de labirintite. E ele perdia esse equilíbrio por conta da instabilidade das situações. É a mesma emoção associada, né, às situações que haviam acontecido na vida dele e gerava essa instabilidade, ela perdia o equilíbrio, começava a ter quadros de labirintite. É legal, é importante isso que você falou, porque quando a gente realiza o tratamento, né, só para quem está ouvindo aqui, a gente vai tratando essa emoção que você carrega ao longo da vida. E muitas vezes o fato de você ter passado por um evento traumático na adolescência não tem nada a ver com o evento traumático na fase adulta e nada a ver com o evento traumático na infância, mas de alguma forma essa emoção ela vem carregada junta, né? Porque são os padrões, né? Como a gente falou. A situação que a criança vive, ela vai desencadear um padrão de sentimento, um padrão de emoção. E isso vai ficar enquanto normal, enquanto programação. E ao longo da vida dela, ela vai fazer escolhas que reforcem aquele padrão, que reforcem aquela química que já estava lá. Como a gente falou antes, né? Se eu Uhum. tenho uma criança que ela foi desprezada pela mãe, o padrão dela de normal para ela é aquele. Então, ela vai fazer escolhas que reforcem aquele padrão. Uma coisa que eu tratei em uma das minhas lives também era a questão de crianças que são rejeitadas, né? Pela figura paterna. E aí, ela desencadeava esse padrão da necessidade de aceitação.
Então, ele sempre vai buscar, vai desencadear um padrão que ele vai ter que fazer para ser aceito, porque o ser dele não é suficiente. Então, isso vai desencadear um padrão que, ao longo da vida dele, ele vai sempre ter comportamentos trabalhando no fazer, ele ser aceito. Porque o ser, ele foi programado a partir da rejeição e o ser dele não é suficiente. Então, vai gerar sempre as escolhas ao longo da vida. Vai ser sempre o mesmo padrão de sentimento, de química, e com pessoas diferentes, não necessariamente, como a gente falou, né? A menina teve um desprezo da mãe, mas ela ia buscar aceitar figuras masculinas. É a mesma emoção associada, né? Porque também a gente não sabe qual foi a figura paterna aí envolvida. Provavelmente ela também tinha esse relacionamento com figuras femininas. Quando a gente estuda, a pessoa repete mesmo de acordo com cada figura. Mas pode, como a gente falou, dependendo do nível de vício emocional da pessoa, ela pode transferir também para outras pessoas. E daí, como ela falou, acaba se tornando um vício porque ela sente subconscientemente que ela necessita dessa emoção, né, Liza? É o padrão dela para ela se sentir bem, para ela se sentir bem, né? Não conscientemente, né? Com certeza. A Nava falou aqui que quando começou a pandemia, ela ficou um mês em casa e acabou perdendo 10 quilos. E ela falou que emocionalmente ela é muito fraca. É ao contrário, Nava. Você, na verdade, você é mais forte por estar aguentando tudo isso. É que quando você chega em um estado assim que você acha que é fraca, é porque você já está transbordando o copo, como a gente fala, né, Liza? Isso, eu acredito que o primeiro passo, né, a gente confunde muito o conceito de força, né? A partir do momento que eu reconheço as minhas fraquezas, eu me torno forte. É entender que eu tenho as minhas fragilidades, eu preciso ter muita coragem, muita força para reconhecer as minhas fragilidades. E a partir daí eu ir desenvolver. Então, o fato de você hoje não se sentir, porque, né, eu gosto, ultimamente eu tenho refletido muito a respeito de desassociar a questão da identidade. Porque a partir do momento que eu falo eu sou fraca, eu atrelo isso à minha identidade. Então, eu sempre vou fazer escolhas que reforcem que eu sou fraca. Então, eu estou hoje, eu reconheço as minhas fraquezas, mas eu sou forte por conseguir reconhecer e vou desenvolver as habilidades necessárias. É bem importante isso que você falou, porque às vezes você fala, sou muito fraca, não, é porque você é mais forte por estar expondo a sua emoção aqui. A maioria das pessoas não conseguem expor o sentimento, não conseguem expor esse choro, né, Laísa? Não consegue expor que está sentindo dor. Então, isso, na verdade, é ser forte, não ser fraca, né? E você já está num ponto em que você, na verdade, você quer tratar, né? Senão você não colocaria assim abertamente, né? Com certeza, com certeza. Mas aí procura o MASP depois. Sua mãe tá fazendo... ela é de Arujá, é pertinho aqui. A sua mãe já tá fazendo a propaganda, o marketing pra gente, né, Laís? A dona Sandra não pode falar muito porque é suspeita, né? Ela mas inclusive foi uma das questões, das principais questões de eu fazer o curso de hipnoterapia, porque minha mãe tinha um quadro de insônia há um tempão, e ela queria fazer o tratamento, mas ela não confiava. Eu fiz poder, inclusive, fazer o tratamento dela. Porque a parte convencional a gente já tinha feito. E aí a gente fez tratou com hipnoterapia e graças a Deus. Hoje o sono dela já está bem melhor. Acho que é bem legal esse fato, né, Liza? Porque a gente nunca faz... acho que todo mundo, né, que vai buscar um tipo desse de curso, de ajuda, não é porque a gente quer... primeiramente, a gente quer ajudar os outros. Primeiramente, a gente quer ajudar nós mesmos, né? E depois a família, depois os amigos, né? Não é assim? Com certeza, com certeza. A gente acaba buscando algo para fazer pelos outros, mas a gente acaba encontrando algo que faz muito bem pra gente, né? Com certeza. Buscar essas respostas que a gente carregava. Essa questão mesmo da raiz dos problemas era algo que eu já me questionava há bastante tempo. Porque imaginando quando eu estivesse realmente no consultório, né, para poder tratar os meus pacientes, eu não queria ter só uma medicação para dar
e esperar esse paciente vir, sabendo que aquilo não ia trazer o resultado total, né? Uhum. E pensando na área médica, você já pensa em seguir por algum caminho mais específico ligado a isso ou ainda não tem nada em mente? Eu estava completamente decidida na psiquiatria. Hoje eu já estou balançada se eu vou seguir se eu vou seguir para a residência de psiquiatria, se eu vou seguir a carreira acadêmica em neurociências, mas em termos de mente já é certeza. Aham, em termos né, dessa proposta de trabalhar com a mente humana, né? Com certeza. É porque acaba entrando nesse mundo, você acaba se apaixonando mesmo, né? Porque você acaba vendo a mudança ali, né, Liza? Passa um mês, 2 meses, você vê a mudança e daí você sente um orgulho, né? Quando eu fiz o curso, já pensava em psiquiatria. E aí, ultimamente, agora na pandemia, na quarentena, estou estudando mais, aí eu já não tenho definido ainda qual vai ser, né, o caminho da carreira, mas com certeza nessa parte de mente mesmo, de conhecer a mente humana, porque eu sou encantada. Eu acho que vai ser fantástico mesmo, porque você vai ter as duas ferramentas, né? Que são muito boas e muito importantes. E daí você vai poder trabalhar ali, né? Tanto com medicamento como com tratamento Exatamente, alternativo. Então acho que você tem uma ferramenta bem legal nas mãos aí. verdade, essa é a ideia. Pessoal, quem tiver mais perguntas aí, ou quem quiser falar alguma coisa, a gente está aberto aqui. A gente tem poucos minutos aí para acabar. E antes que acabe, né, Liza, gostaria de te agradecer pela presença, por ter aceitado o convite de vir falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre os seus casos, sobre a sua área de atuação e sobre a medicina, né, que você logo logo está acabando. E é sempre bom rever e conversar com você. Foi um prazer. Eu que me sinto honrada, agradeço muito o convite, mas foi um prazer estar aqui e poder compartilhar, né, as nossas experiências, minhas visões a respeito das coisas. E novamente convido as pessoas para sábado, para a live sobre os vícios emocionais, porque eu estou encantada pela mente humana. A gente foi um amigo que eu fiz no curso, a gente ia junto, voltava junto, foi um parceiro. Então, meu agradecimento aqui e agradecimento pelo convite também. Eu que agradeço. Acho que a turma foi bem legal também, né, Laís? Acho que a turma formou uma união bem legal e isso ajudou bastante todo mundo a se ajudar e a entender e um trabalhar junto com o outro ali, né? Tirando dúvida e tal. Verdade, verdade. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Laísa. Muito obrigado. E eu vou me Tchau, Márcio. despedir. Foi um Muito prazer. obrigado para Tchau, todo gente. mundo que está aí. Para Tchau, tchau. A todos. gente marca uma próxima live. Laísa, beijão. Com certeza. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.